Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena em vossos corações. Meus irmãos, hoje chegamos ao 10º e último dia de exposição do primeiro livro de Samuel e estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 29 a 31. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por ter cuidado de nós todos esses dias. Obrigado pelas vidas dos nossos irmãos que têm acompanhado as leituras e as exposições. Dá a cada um deles a vontade e a disposição de aprenderem mais de Ti, pois não há limites para Te conhecermos. Ainda que até o final de nossas vidas lêssemos a Bíblia uma vez por ano, não Te conheceríamos por completo. Mas a cada vez que lemos, aprendemos coisas novas, pois a Tua palavra se renova a cada manhã. Por isso, dá dedicação, disciplina e perseverança aos Teus filhos, para que possam todos os dias se alimentarem das sagradas letras. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, antes de começar a exposição propriamente dita, eu quero dizer que foi um grande privilégio, prazer e, sobretudo, uma bênção poder estar com vocês esses 10 dias. Como eu costumo dizer, eu peço a Deus que as exposições tanto facilitem a compreensão, como torne prazerosa a leitura bíblica. Que vocês possam ter sido abençoados, tanto quanto eu fui, nesses 10 dias que passamos juntos. Que o Eterno abençoe vocês nessa jornada maravilhosa. Vamos ao texto. No capítulo 29, os eventos deste capítulo aparentemente ocorreram antes da visita de Saul à médium de Endor, pois Saul foi morto no dia seguinte àquela visita. E a batalha em que ele foi morto não aconteceu até depois da vitória de Davi contra os amalequitas, registrada no capítulo 30. No verso 1 do capítulo 29, os filisteus e Israel são vistos se preparando para a batalha. Enquanto os exércitos marchavam em suas várias unidades, Davi e seus homens são vistos marchando com Aques. Isso alarma os líderes dos filisteus que perguntam: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Aques está totalmente pronto para defender Davi, dizendo-lhes que Davi está com ele há muitos dias, na verdade há mais de ano. E Aques não havia encontrado nada para culpá-lo. É óbvio que se Aques soubesse da verdade, ele não estaria assim tão confiante. Mas os príncipes dos filisteus ficaram compreensivelmente zangados com a própria sugestão de uma unidade judaica presente quando eles estariam lutando justamente contra os judeus. Eles absolutamente insistem que Davi não pode ir com eles. Como se costuma dizer, não seria esta a oportunidade ideal para Davi se voltar e lutar contra os filisteus, a fim de se reconciliar com Saul? Eles não se esqueceram do que era de conhecimento comum, que ao dançar e celebrar, Israel cantou que Saul havia matado seus milhares e Davi seus 10 milhares. Aques não teve alternativa. Chamando Davi, ele lhe disse que, embora ele mesmo aprovasse Davi pessoalmente e quisesse que ele o acompanhasse à batalha, mesmo assim os governadores filisteus se opuseram veementemente a isso. Portanto, ele pede que Davi e seus homens partam. Davi certamente tinha motivos para ser muito grato a Deus por essa reviravolta nos acontecimentos, mas não queria dar essa impressão a Aques. E então ele protestou
enganosamente, perguntando o que ele havia feito para desqualificá-lo de ir lutar contra os inimigos de meu senhor o rei. Se Ax soubesse o que Davi havia feito, ele teria uma resposta convincente. Observe que Davi não fala expressamente em lutar contra os inimigos de Ax, mas contra os inimigos do rei, meu senhor. É claro que Ax pensava que Davi estava se referindo a ele, mas não sabia que Davi ainda considerava Saul seu senhor, o rei. Mas Davi estava em uma posição comprometedora, da qual Deus graciosamente lhe deu uma libertação maravilhosa. Ax repete seu elogio a Davi no verso 9 e sua palavra quanto à atitude dos príncipes dos filisteus. Portanto, ele pede que ele saia de manhã cedo com seus homens. Davi certamente ficou muito aliviado ao concordar com isso e então partiu para retornar a Ziglag. No capítulo 30, nós vemos a mão disciplinadora do Senhor, que agora repousa pesadamente sobre o instável e, para ser bonzinho, alongado Davi. Ele e seus homens demoram 3 dias para chegar em Ziglag, e quando chegaram, a encontraram destruída. A cidade inteira foi totalmente queimada, e as mulheres e crianças foram levadas cativas pelos amalequitas. Seu próprio exército se levantou contra Davi e estava a ponto de apedrejá-lo. Ele colhe o fruto de sua semeadura. Ele fez uma aliança com os inimigos de Deus e de seu povo, e agora descobre que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse em seus bens. O Senhor, por meio da aflição, perda e tristeza, falou ao coração de Davi. Quão humilhante que seus próprios seguidores estivessem prontos para apedrejá-lo. Eles entenderam que seu comportamento é que havia causado o desastre. Foi então que ele se voltou para o Senhor. Davi se animou no Senhor seu Deus. Aqui vemos a enorme diferença entre ele e Saul. Aflição e tristeza às punições do Senhor trazem o verdadeiro crente de volta a ele. Davi buscou a presença do Senhor e mais uma vez, por meio de Abiatar, que tinha o éfode, o consultou. E aqui, graciosamente, o Senhor encontrou seu servo que havia falhado com ele. Não há palavra de repreensão por causa dos 16 meses que Davi se afastou do Senhor. Mas em vez disso, o Senhor garante a seu servo que ele recuperará tudo. O incidente do jovem egípcio é muito interessante. Davi aparece agora mais uma vez como um tipo de nosso Senhor Jesus. Ele não prefigurou o Senhor Jesus durante os meses em que esteve com os filisteus, mas agora é diferente. O egípcio é um tipo de não salvo. Ele é egípcio, que representa o mundo, e foi encontrado no campo. Como diz o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 13, o campo é o mundo. Ele era escravo de um amalequita. Amaleque, como podemos entender na leitura de Êxodo capítulo 17 e também no livro de Juízes, é um tipo da carne em suas concupiscências. Atrás dele está Satanás. Assim, o não salvo, aquele que não nasceu de novo, é do mundo e é um escravo de Amaleque, servindo a carne sob o domínio de Satanás. A condição física desse jovem egípcio também tipifica a condição espiritual dos não salvos. E Davi, ao mostrar misericórdia a ele, é um tipo de Cristo. A confissão do jovem, o pão e a água dados a ele, podem ser facilmente aplicados no Evangelho. A história do egípcio nos lembra a parábola do bom samaritano, no Evangelho de Lucas.
O jovem egípcio agora está seguro. O escravo do amalequita se torna servo do rei. E a companhia a que ele pertencia está comendo, bebendo e dançando. Eles descansam seguros, sonhando sem perigo, quando de repente o grito de guerra do rei está sobre eles. É a imagem do mundo. Assim, a destruição repentina virá sobre eles. E então, Davi recuperou tudo. Quão diferente teria sido o fim dessa história se a dissensão que ameaçava iniciar-se entre os homens de Davi tivesse continuado e se ele ainda estivesse longe do Senhor. Mas agora ele age na doçura da graça. O grande despojo é distribuído entre as diferentes cidades de Judá. Bem podemos pensar aqui na vitória de nosso Rei vindouro, na qual seu povo compartilhará por meio de sua infinita graça. No capítulo 31, nós temos um triste final para uma das histórias mais tristes da Bíblia. Chegou o dia para Saul descer para a batalha e morrer. Os filisteus lutam contra Israel e não encontram a menor resistência. Sabemos que Saul estava totalmente desmoralizado e só podia esperar que seus exércitos compartilhassem do mesmo medo desesperador. Israel fugiu antes do inimigo e os filisteus foram capazes de massacrá-los indiscriminadamente. Na perseguição a Israel, eles mataram 3 dos filhos de Saul, como Samuel havia predito. Então Saul é ferido. Ele pede ao seu escudeiro que ponha fim a seus sofrimentos. Não há nenhuma evidência de seu arrependimento ou conversão para o Senhor. Ele morreu porque viveu em rebelião contra Yahvé. O escudeiro recusou-se a matar Saul. Então, ele caiu sobre sua própria espada, cometendo suicídio. Esse é o primeiro suicídio mencionado na Bíblia. Nós veremos no segundo livro de Samuel, Aitofel também cometendo suicídio. Depois, no primeiro livro de Reis, no capítulo 16, nós vemos o rei Zinri cometendo suicídio. E depois, Judas Iscariotes, lá no capítulo 27 de Mateus. São suicídios registrados na palavra de Deus. O fim de Saul é triste e tem suas lições solenes. Seu pecado foi poupar Amaleque, que, como eu já disse, representa o tipo da carne em suas concupiscências. Desse pecado, Samuel o lembrou em sua mensagem de condenação, como nós vimos ontem no capítulo 28. Sua desobediência terminou em autodestruição. Isso é o pecado. O triunfo dos filisteus está completo. Eles cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, a fim de proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e pregaram seu cadáver decepado da cabeça nas muralhas de Bet-Sean. Mas os corajosos de Jabes-Gileade recuperaram seu corpo e os corpos de seus filhos e enterraram em sua cidade. A escolha do povo, o rei Saul, caiu em ruína e vergonha. Tudo parece sem esperança agora. A esperança de Israel está centrada no futuro rei segundo o coração de Deus, Davi, filho de Jessé. Como ele prenuncia o verdadeiro rei e seu reino vindouro, aquele que é a esperança de Israel, a esperança do mundo, bem como a esperança da igreja, encontraremos no segundo livro de Samuel. É assim, concluímos a exposição de hoje
e o primeiro livro de Samuel. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.